Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Umes e essa é a segunda aula do curso Marketing Analytics, uma abordagem Science Driven. Na aula anterior, nós fizemos uma introdução à abordagem orientada por ciência. Nela, nós discutimos o papel das heurísticas nas nossas tomadas de decisão. Nós discutimos a diferença que existe entre mercado e ciência na área do marketing, como essa diferença precisa ser derrubada. E também discutimos a gestão a partir dos dados e todas as fontes de problema que podem acontecer quando nós tomamos decisões exclusivamente em cima dos dados. Na aula de hoje, nós discutiremos os fundamentos de uma abordagem orientada por ciência e cobriremos 4 tópicos. Inicialmente, nós falaremos um pouco sobre o papel da teoria numa abordagem orientada por ciência e como ela contribui para fundamentar os projetos. Nós vamos falar sobre as diferenças entre o teste de hipótese em uma abordagem tradicional de Marketing Analytics e numa abordagem orientada por ciência. Depois, nós vamos abordar a validade dos achados dos artigos científicos e quais são os mecanismos utilizados nas pesquisas que contribuem para a validade e generalização desses achados. E, por fim, nós falaremos sobre como essa conjuntura sustenta a tomada de decisão em abordagens orientadas por ciência. Então, iniciando a aula propriamente dita, nós vamos começar discutindo os projetos fundamentados em teoria. O que é importante nós sabermos quando nós falamos em teoria? O primeiro ponto que a gente precisa ter claro em mente é que existem 2 tipos de teoria: as teorias populares e as teorias científicas. Aqui nós estamos sempre falando em teorias científicas, ok? O que difere entre uma teoria popular e uma teoria científica? Uma teoria científica, via de regra, ela é um estado de maturação de uma teoria popular. Essa transição é feita a partir de uma validação da teoria popular a partir de métodos científicos. Então, qual que é o processo para uma teoria popular adquirir o status de uma teoria científica? Inicialmente, nós temos um fenômeno, nós fazemos uma observação de um fenômeno, e a partir dessa observação nós formulamos uma hipótese, que é uma explicação em cima da causa da ocorrência daquele fenômeno que nós observamos. Depois disso, nós formulamos uma teoria, que é uma regra geral que explica a ocorrência daquele fenômeno. Mas uma teoria popular, ou seja, antes dela adquirir o status de uma teoria científica, ela é fundamentada em cima de um conjunto de observações, mas sem um processo de validação. Então, para ela adquirir o status de uma teoria científica, ela vai passar por um processo de validação a partir do método científico, onde ela vai ser testada a partir de um conjunto de critérios que são um consenso entre uma comunidade de especialistas naquela área de estudo, para ver se o que aquela teoria prega é generalizável. Uma vez que a teoria foi testada a partir do método científico e descobriu que o que aquela teoria prega é generalizável, ela adquire o status de ser uma teoria científica. Eu trouxe aqui 2 exemplos de teorias científicas que são comumente utilizadas no marketing para tornar mais claro essa questão para vocês. A primeira delas é a teoria do enquadramento da mensagem, ou teoria do framing. O que essa teoria prega? Que as pessoas respondem de maneira diferente quando uma mesma questão é abordada, ela é enquadrada de maneira diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nós queremos fazer uma campanha a favor da reciclagem. Nós temos 2 mensagens que nós podemos utilizar. Na primeira delas, nós utilizamos um enquadramento de ganho e usamos a seguinte mensagem: se você fizer a reciclagem, você contribuirá para um mundo melhor. E o segundo enquadramento é o enquadramento de perda. Se você não fizer a reciclagem, você contribuirá para um mundo pior. Reparem que são 2 faces do mesmo problema. É exatamente a mesma questão aqui. Nós queremos estimular a reciclagem. Só que o modo com que nós abordamos, com que nós enquadramos essa questão da reciclagem, muda a resposta das pessoas. Se nós fizéssemos um experimento, nós observaríamos que a variação entre o enquadramento da mensagem e a intenção de realizar a reciclagem depois da exposição a essa propaganda variaria. Por
que variaria? Por causa da abordagem que nós utilizamos, do enquadramento que nós utilizamos. Por quê? Porque isso é uma teoria científica, ela foi validada cientificamente. Então, até que se prove o contrário, até que surjam estudos que provem o contrário, o que essa teoria prega é uma relação que é válida. Um outro exemplo de teoria científica é a teoria dos níveis de construção, ou Construal Level Theory. O que essa teoria prega? O nível de distanciamento que nós temos de um fenômeno, de um evento, de um objeto, influencia o processamento que nós fazemos desse objeto. Ou seja, influencia o modo com que nós processamos aquele evento e processamos aquele objeto. Então, se ele vai acontecer num futuro distante, nós processamos ele de uma maneira mais abstrata. Se ele vai acontecer num futuro mais próximo, nós processamos ele de um modo mais concreto. Então, se a gente vai pensar, por exemplo, numa viagem que vai acontecer daqui a um ano, nós vamos pensar nela de um jeito. Agora, se nós vamos pensar numa viagem que vai acontecer daqui a uma semana, nós vamos pensar nela de outra maneira. E essa também é uma segunda teoria científica, ou seja, que foi validada. E esse é o ganho que nós temos com as teorias científicas. Então, projetos que são fundamentados em teorias científicas são fundamentados em comportamentos que sempre vão ocorrer daquela maneira. Então, quando nós utilizamos uma teoria científica em um projeto, nós ganhamos em robustez e sustentação à medida em que nós estamos baseando o nosso modelo em uma teoria que é generalizável, ou seja, que já está estabelecida e que delineia um processo bem estabelecido. O segundo ponto que nós vamos trabalhar nessa aula diz respeito ao teste de hipótese. No que difere o teste de hipótese em uma abordagem tradicional de Marketing Analytics para uma abordagem orientada por ciência? Eu trago como exemplo, para uma abordagem tradicional, o teste AB, que é muito utilizado no marketing digital. Então, o que a gente tem por base em uma abordagem tradicional, né? Um teste de hipótese em uma abordagem tradicional? O primeiro ponto é que as hipóteses não têm fundamentação teórica. Uma hipótese nada mais é que a proposição da ocorrência de um fenômeno. Muitas vezes essas hipóteses são propostas basicamente em cima da percepção, da experiência do sujeito, ou seja, ela carece de uma base que permita a generalização dela. Então, esse é um primeiro ponto do teste de hipótese em uma abordagem tradicional. Uma segunda questão é que os resultados são determinados por análise simples de frequência. Ou seja, basicamente, se tira uma estatística descritiva e em cima dessa estatística descritiva diz se a hipótese foi confirmada ou não. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha uma landing page e o fundo dessa página era azul. Com ela eu estava conseguindo uma conversão de aproximadamente 47%. Quando eu mudei o meu fundo da landing page para verde, que seria minha condição B, a conversão foi para 52%. Então, nossa, agora deu diferença. Então, a landing page verde é melhor, eu só vou usar verde na minha landing page. Ou seja, ela é feita simplesmente em cima da análise de frequência. Não tem um mecanismo que me diga se essa é uma diferença real, se ela é uma diferença válida. Ou seja, uma diferença que não aconteceu por acaso, por um viés, por exemplo, que não foi controlado. Então, essa é uma questão também. Não existem testes de significância para ver se as diferenças observadas são reais, se elas são generalizáveis ou se elas são produtos de um simples acaso. Já numa abordagem orientada por ciência, as hipóteses são construídas com fundamentação teórica, ou seja, eu tenho uma base sólida, uma base robusta, que explica e que fundamenta a proposição de uma hipótese, né? Ou seja, a proposição da ocorrência de um fenômeno. Ou seja, eu digo que um determinado fenômeno vai acontecer amparado em uma razão teórica, né? Em uma teoria científica, ou seja, um comportamento generalizável que é observado por aquela teoria. Então é uma coisa muito mais robusta, eu tenho muito mais base para propor a ocorrência daquele fenômeno. O segundo ponto, os resultados são determinados por análises estatísticas robustas. Ou seja, não é simplesmente eu olhar a frequência e só de olhar a frequência eu vou dizer se performou melhor ou não. Eu tenho um teste de significância para ver se as diferenças observadas são válidas. Ou seja, esse teste vai me dizer se aquela diferença que eu observei seja maior, né, seja a condição B gerando maior conversão do que a condição A, ou gerando menos conversão, é uma diferença estatisticamente significante, ou seja, é um padrão.
é algo que vai se repetir. Então, essa também é a grande diferença. Eu consigo capturar o grau de ocorrência, né? A frequência de ocorrência daquele contexto, daquele cenário que eu observei, que os meus dados retratam. Então, eu vou conseguir dizer se a minha landing page vai sempre com fundo verde, por exemplo, vai gerar sempre mais conversão que a minha landing page com fundo azul, ou se não, aquela diferença, seja gerando mais conversão ou gerando menos conversão, foi um simples acaso que aconteceu. Então, observem que numa abordagem orientada por ciência, o meu teste de hipótese é muito mais robusto metodologicamente e, portanto, o resultado produzido por ele é muito mais confiável. Então, eu tenho muito menos risco tomando uma decisão em cima de um teste de hipótese feito dentro do contexto de uma abordagem orientada por ciência. O terceiro ponto que nós vamos abordar nessa aula diz respeito à validade dos achados de artigos científicos. Quais são os elementos que determinam a validade dos resultados que um artigo científico identifica? O primeiro dele é que as hipóteses são fundamentadas em teoria. Geralmente, nos artigos científicos, uma hipótese é construída articulando duas ou mais teorias. Lembra que a gente falou lá atrás que a teoria científica ela propõe um relacionamento que vai acontecer de maneira generalizada? Então, a ideia de construir uma hipótese em cima de uma teoria científica é justamente propor um relacionamento cuja ocorrência é amparada em outros dois relacionamentos que ocorrem independentemente de maneira generalizada. Então, as hipóteses em artigos científicos, via de regra, são a intersecção entre dois fenômenos. Fenômenos esses que já são sustentados teoricamente e validados pelo método científico. Então, a priori, as hipóteses são muito robustas em artigos científicos porque elas são articuladas a partir de elementos, de fenômenos que já foram mapeados anteriormente e que agora estão sendo testados para ver se, quando reunidos, ou seja, quando eles estão ocorrendo simultaneamente, né, em um processo de co-ocorrência, aquele relacionamento ocorre da maneira prevista pela hipótese. Então, o que nós temos é a proposição da ocorrência de um fenômeno a partir de bases sólidas e validadas. Esse é um ponto muito importante. São bases validadas e que, portanto, dão muito mais sustentação para a gente propor e testar aquela hipótese do que se nós fizéssemos única e exclusivamente em cima da nossa experiência, que não tem necessariamente um grau de generalização. Um segundo ponto que nós devemos mencionar também é o rigor metodológico que os artigos científicos empregam. Dentro do rigor metodológico, dois pontos merecem especial atenção. O primeiro deles é a seleção de técnicas de levantamento e análise de dados que são coerentes com a hipótese a ser testada. O que isso significa na prática? Que dentro de um artigo científico, sempre os dados são analisados com a técnica correta e sempre são coletados com a técnica correta, para garantir que o resultado que seja observado não seja produto de um viés da utilização de uma técnica de levantamento de dados ou de análise de dados equivocada. Isso fica bem claro quando a gente resgata o exemplo do teste AB. O teste AB em si é um experimento, então ele precisa de uma técnica que é um teste de média, que tem um grau de significância para medir se aquela diferença que nós observamos ela é generalizável ou não. Mas, ao invés disso, frequentemente utiliza-se uma análise de frequência simples, que é uma técnica de análise equivocada, porque analisar a diferença entre as frequências não me diz se aquele é um comportamento padrão ou não. Em artigos científicos, as técnicas de coleta e análise de dados são sempre adequadas para garantir que não tenha esse viés e que, portanto, nós não estejamos fazendo uma dedução de um resultado que, na verdade, não ocorre. É produto de um acaso ou de um viés feito no processo de coleta ou análise de dados. O segundo ponto que merece atenção dentro do rigor metodológico é a utilização de amostras diferentes para também não abrir margem para a ocorrência de um viés nos resultados. O que isso significa de um ponto de vista prático? A hipótese busca mapear a ocorrência de um fenômeno de maneira generalizada. Então, o que ela quer é identificar um relacionamento que ocorra independentemente da amostra, ou seja, das pessoas terem características diferentes. Ou seja, a ideia de uma hipótese é identificar um fenômeno que vai ocorrer independentemente da pessoa ser, por exemplo, um estudante universitário ou um consumidor
consumidor real. Então a ideia da hipótese é propor um relacionamento generalizável. E para isso, a maioria dos artigos científicos mais recentes na área do marketing são compostos às vezes de 3 a 5 estudos dentro de um mesmo artigo, onde aquela hipótese é testada com diferentes amostras. Então num estudo ele testa com estudantes universitários, em outro estudo ele testa com consumidores reais, para garantir que as características pessoais da amostra não interfiram naquele relacionamento e que, portanto, aquele relacionamento é generalizável. Então ele vai ocorrer independentemente da característica da amostra. Então a união dessas características todas gera achados com grande poder de generalização, porque nós estamos eliminando fontes potenciais de vieses que possam ser a verdadeira explicação daquele resultado que nós estamos observando. Ou seja, nós estamos eliminando tudo aquilo que pode interferir no resultado que a gente está observando e que, portanto, a única justificativa para a ocorrência daquele fenômeno é o relacionamento proposto por aquela hipótese. A combinação desses 3 grandes tópicos que foram discutidos nessa aula nos levam, então, ao quarto e último tópico, que é a sustentação das decisões. Então, se eu tenho, em primeiro lugar, uma previsão teórica para explicar uma relação, ou seja, se eu tenho uma justificativa plausível e racional para aquela hipótese que eu estou prevendo, se eu tenho um método adequado de levantamento e análise de dados, ou seja, se eu analisei os meus dados e coletei eles de acordo com o que a hipótese que eu estou testando pede, e se eu tenho uma amostra adequada, ou seja, a fonte que gerou aqueles dados que eu estou analisando é uma fonte que é relevante à luz da hipótese que eu estou testando, então eu vou ter um resultado observado que me fornece uma fundamentação robusta para a tomada de decisão, diminuindo os riscos a ela associados. E essa é a grande vantagem de uma abordagem orientada por ciência, porque nós temos uma base muito mais robusta para fazer todo o processo de análise, desde a formulação da hipótese até o desenvolvimento do modelo e a análise dos resultados, porque tudo isso é amparado em mecanismos que já foram testados e já foram validados. Então, por isso, os dados gerados pelo modelo e o modelo em si de Marketing Analytics vai me produzir resultados que são mais críveis do que aqueles gerados por uma abordagem tradicional, onde eu não tenho uma base que sustenta o modelo que seja tão robusta. Agora que nós sabemos a importância e os fundamentos de uma abordagem orientada por ciência, na próxima aula nós iremos discutir exemplos de aplicação de uma abordagem orientada por ciência, mostrando tanto modelos de Marketing Analytics que podem ser construídos do zero dentro de uma abordagem orientada por ciência, quanto como nós utilizamos uma abordagem orientada por ciência para aprimorar modelos de Analytics que já são existentes. Bom, pessoal, terminamos então a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui estão os meus contatos, tanto do LinkedIn quanto do meu e-mail. Eles vão estar aqui na descrição do vídeo também. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo caso queiram discutir algum ponto específico ou tirar alguma dúvida, que eu terei muito prazer em responder as mensagens de vocês. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.